Eu realmente não reparei. Agora a gravação Agora iniciou. deu. Ok. Gravação e transcrição, presidente. Está aqui, ó, mensagem. Então, vou pedir desculpas, eu vou iniciar tudo novamente. Então, iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 11 de fevereiro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Então, iniciando os trabalhos com o processo de Petrotorque JC Distribuidora de Combustíveis Limitada, é um recurso misto, é de minha relatoria. Já fiz o registro da presença do patrono, doutor Alexandre. Então, trata-se de recurso ordinário e recurso de ofício. Contra a decisão proferida J3, que julgou parcialmente procedente o AIM. São 7 acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS por não haver escritura regularmente na escrita fiscal digital, a nota fiscal número tal, relativamente à operação tributada. Segunda acusação, deixar de pagar ICMS por não haver escritura regularmente na escrituração fiscal digital, as notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas cujo uso da nota fiscal eletrônica e respectivos conhecimentos de transporte eletrônicos foram autorizados. Terceira acusação, creditar-se indevidamente ICMS relativamente às notas fiscais eletrônicas por terem sido escrituradas na escrita fiscal digital em duplicidade. Quarta acusação, deixar de escriturar na escrita fiscal digital registro de entradas, notas fiscais eletrônicas relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento, operações tributadas. Quinta acusação fiscal, deixar de escriturar na escrita fiscal digital registro de entradas, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento em operações não tributadas. Sexta acusação, deixar de escriturar na escrita fiscal digital registro de saídas, a nota fiscal número tal, relativa à saída de mercadoria do estabelecimento em operação não sujeita ao pagamento de imposto e tampouco em operação posterior. Sétima e última acusação fiscal, escriturar na escrita fiscal digital as notas fiscais eletrônicas, vou repetir, escriturar na escrita fiscal digital em duplicidade, as notas fiscais eletrônicas, modelo 55. A adição primeira instância julgou parcialmente procedente o item 7 e procedentes os demais itens do AIM. A doutora Tramitação Fiscal ofertou parecer, propugnando o provimento de recurso de ofício. Inconforme à redação primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando 5 alegações. Nulidade processual em decorrência da ausência de comunicação formal à contribuinte do início da fiscalização através da OSF, bem como em razão da falta de disponibilização da OSF no sistema e na elástica duração da tramitação do feito administrativo. Quanto ao item 3 do AIM, insubsistência da acusação. Quanto aos itens 4 e 5, insubsistência da acusação por ausência da comprovação dos ingressos de mercadorias no estabelecimento autuado pelo fisco, atipicidade da conduta punitiva. Quanto aos itens 5 e 6 do AIM, impertinência das acusações, ausência do prejuízo ao fisco, operações não sujeitas ao recolhimento do imposto. Boa-fé dependente, elevação ou redução da multa, aplicação da multa em valor superior ao tributo, ultraje ao princípio do não confisco, necessidade de avaliação dos critérios específicos. Ilegalidade da exigência do juros de mora sobre a multa a partir do fatiador da obrigação principal. Por fim, requer a nulidade formal do AIM ou, no mérito, a reforma da decisão primeira instância. O contribuinte apresentou contra-razões, requerendo não provimento de recurso de ofício. A doutora Tramitação Fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Há protestos por sustentação oral. Doutor Alexandre, fique à vontade para realizar. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. De início, senhor presidente, eu gostaria de comunicar que, embora esteja constando o nome do doutor Alexandre, meu nome é Bruno, ele não pôde comparecer, eu estarei representando ele. Foi apresentado o subestabelecimento, eu gostaria de solicitar o deferimento do pedido de sustentação oral em meu nome. Não estou ouvindo, presidente. Ok. Tudo bem, doutor Bruno. O pedido está deferido, pode realizar a sustentação oral. Tá, muito obrigado. Bom dia, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores. Bom, trata-se de recurso ordinário interposto, então, pela Petrotorque contra o AIM em questão. O primeiro ponto que gostaria de chamar a atenção é em relação à nulidade da ordem de serviço fiscal.
Por quê? Pelo que apresenta nos autos, pelo que a gente pode observar, a fiscalização, ela inicia os trabalhos sem emitir previamente a ordem de serviço fiscal. Então, assim, já verifica que ela estava tentando não deixar claro o que estava sendo feito com os trabalhos, para possibilitar o conhecimento da contribuinte. E aí, posteriormente, é encaminhada uma notificação, a notificação de folhas 1167, com data de 10 de julho de 2023. Ao encaminhar essa notificação, é feito referência à ordem de serviço fiscal de folhas 1331, que está datada de 23 de março de 2022. Ou seja, então teve um intervalo aí de 1 ano até ser encaminhada essa notificação para contribuinte, mas o ponto é que, embora tenha sido emitida, então, essa notificação encaminhada para contribuinte, solicitando documentações e esclarecimentos, em nenhum momento foi disponibilizado à contribuinte o conhecimento, então, através da emissão da ordem de serviço fiscal, previamente ao início dos trabalhos. Por essa razão, solicitamos, então, o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo e o cancelamento integral da exigência. Bom, por hipótese, então, afastada essa hipótese da nulidade, no mérito, o item 3, que eu gostaria de chamar a atenção, é que houve um erro material, e esse ponto é incontroverso. E a exigência, então, ela está relacionada ao fato de que no mês, então, de março de 2022, a mesma documentação que havia sido escriturada em janeiro e fevereiro de 22, ela se repetiu em março de 22. E por conta disso, então, houve, de acordo com a fiscalização, um crédito indevido. Houve, de fato, um erro do sistema. A empresa, ela terceirizava esse serviço na questão da emissão das notas fiscais, da escrituração, e houve esse erro. A partir da notificação, a contribuinte identificou esse erro, mas aí não foi mais possível efetivar a retificação, então, da documentação fiscal, da escrituração, e aí, logo em seguida, veio o auto de infração. Mas o que a gente gostaria de chamar a atenção é que, tudo bem, ainda que tenha ocorrido esse erro em duplicidade, que, então, as notas fiscais de janeiro e fevereiro foram duplicadas no mês de março, no mês de março de 22, houveram operações, e essas operações, então, por conta disso, não foram escrituradas, por conta dessa impossibilidade, então, de retificar a escrituração. Mas, então, o primeiro ponto se de fato, que é o que pedimos, então, no recurso, e foi solicitado em defesa, mas que foi indeferido em primeira instância, que, se for deferido, então, a possibilidade dessa retificação, dessa remodulação aí da escrituração fiscal pela contribuinte, o crédito que ela vai ter com as operações que efetivamente ocorreram em março de 22, alcança cerca de 10 milhões de reais. Então, assim, o valor que é bem superior ao que está sendo exigido no item 3, que é um crédito supostamente indevido de 4 milhões. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que, de acordo com o demonstrativo de folhas 41 apresentado pela própria fiscalização, é possível observar que a contribuinte, então a recorrente, ela tinha um crédito na GIA e que vinha, então, sendo utilizado mês a mês, e que, ao verificar esse suposto descumprimento da obrigação pela contribuinte, passou a ser descontado do saldo que ela tinha na própria GIA. E, em razão desse saldo, o crédito supostamente indevido só foi passar a ser utilizado em outubro de 23. Então, assim, esses são dois fatores que demonstram que não houve um prejuízo para o fisco, porque, além do fato de que havia um saldo na GIA que possibilitou, então, a utilização desse crédito, ainda que seja considerado indevido pela fiscalização, não houve prejuízo para o fisco, porque ele pôde ter sido abatido durante todo esse período, de março de 22 até outubro de 23, sem nenhum prejuízo para o fisco. Somado ao fato de que foi apontado inicialmente, que é a questão de que, se for possibilitada a retificação e verificadas as operações efetivamente praticadas em março de 22, fica claro que não houve nenhuma infração, e, por essa razão, postulamos, então, a reforma na decisão de primeira instância,
para o cancelamento integral do item 3 ou no limite que seja autorizado, então, a realização de prova pericial para que seja constatado o que estamos alegando em sede recursal. Em relação aos itens 4 e 5, conforme já ponderado pelo senhor presidente, nós postulamos também a improcedência, a reforma da decisão de primeira instância e a improcedência, em razão da tipicidade da conduta, pela ausência de comprovação do ingresso das mercadorias no estabelecimento da parte recorrente. E o outro ponto, em relação aos itens 5 e 6, nós postulamos também a reforma da decisão de primeira instância, em razão de, ainda que tratem de obrigações acessórias, ficou evidente que são operações não sujeitas a recolhimento de imposto, e então, assim, pelo entendimento do Tribunal de Impostos e Taxas, solicitamos, assim, respeitosamente a possibilidade de revogar, então, o item 5 e 6, nesse ponto, reformando a decisão de primeira instância. E, por fim, em relação ao recurso de ofício, reiteramos aqui o desprovimento do recurso, porque, conforme bem observado pela decisão de primeira instância, de fato, mediante a aplicação do princípio da absorção, é o caso de cancelamento integral do item 7. Isso é o que tinha a pontuar. Muito obrigado a todos. Agradeço, doutor Bruno. Eu vou passar meu voto. Inicialmente, passo a apreciar o recurso ordinário. No tocante à alegação de nulidade processual formal, não existe razão à recorrente. Conforme exposto pela própria recorrente, ela recebeu a notificação de folhas 1167 a 1170, cientificada eletronicamente pelo contribuinte, que em seu complemento do assunto indica expressamente ao SF 080-02395/22-0, juntado às folhas 1306. Ainda, a própria recorrente, sua resposta à notificação, folhas 1305, expressamente indica, referido ao SF, solicitando a concessão de prazo suplementar para atendimento. Adicionalmente, na notificação de folhas 1561, foi anexada a referida ao SF com a cientificação eletrônica contribuinte, CPF número tal, data 13/6/2022, às 10h10, 10h10, folhas 1563, com a indicação expressa do período fiscalizado, janeiro de 2020, abril de 2022. Assim, diversamente do alegado, na ausência do SF, a recorrente teve prévia comunicação da sua existência, bem como a indicação do período fiscalizado. O sistema do EPAT contém as informações do auto de infração, ou seja, apenas após a sua lavratura. A OSF é anterior à lavratura da auto de infração, uma vez que é um dos documentos que expressa o início da fiscalização. Assim, por consequência lógica, ela não é parte do sistema do EPAT, mas sim pelo link número tal, a qual, com seu número e senha internet, folhas 1306, obtém-se a sua cópia, que é a mesma juntada nos autos, folhas 1306 e 1331. Assim, os trabalhos fiscais foram precedidos da OSF e, ademais, ela não constitui qualquer prova ou requisito para a lavratura da infração. Nesse sentido, cito o Dr. Sérgio Ricardo Almeida no processo da RT 12 581-164/2004. Como exposto acima, na notificação de 1561 foi anexada ao SF número tal, com a identificação eletrônica contribuinte, CPF tal, data tal, às 10h10, com a indicação expressa do período fiscalizado de janeiro de 2020 a abril de 2022. Diversamente do alegado, os trabalhos não se iniciaram em 2021, pois não há como se iniciar trabalho do passado, mas sim se iniciar na época presente, no caso 23/3/2022, para se verificar o cumprimento passado das obrigações tributárias. Quanto ao prazo de 90 dias, o artigo 5º da Lei Complementar 939/2003 não estabelece prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais ou para a validade do SF, mas sim o restabelecimento da espontaneidade do contribuinte, caso não haja conclusão da auditoria no prazo de 90 dias. Assim, a consequência da eventual extrapolação do prazo é restabelecimento da espontaneidade do contribuinte, conforme refere a norma, mas não invalida a fiscalização, não havendo previsão legal expressa nesse sentido. Ademais, a contagem do prazo somente se inicia com a entrega da totalidade das informações solicitadas e o cumprimento das notificações, ou seja, não a data em que o contribuinte foi notificado ou da OSF, pois não pode o contribuinte que não apresenta o quanto solicitado ser beneficiado pela sua própria torpeza. Por fim, observe que a própria recorrente solicitou a concessão de prazo regulamentar de 120 dias em 21/7/2023 e também prazo suplementar de 60 dias em 21/11/2023 para atendimento às notificações do fisco.
tanto start não acolhe a pretendida nulidade do processo administrativo. Quanto ao item 3 do AIM, procede a exercício fiscal. As infrações de crédito indevido ocorrem com o lançamento do crédito em escrita fiscal, uma vez que, neste momento, ele produz efeitos, tanto que, a partir desse momento, inicia-se o prazo decadencial de ofício de fazer o lançamento de ofício do crédito indevido. Ainda, diversamente alegado, mesmo que a apuração não tenha resultado no saldo devedor do imposto, o crédito devido foi utilizado, por eventual saldo credor resultante foi levado aos períodos posteriores de apuração. Ou seja, o referido saldo credor foi somado aos créditos desses períodos posteriores, aumentando assim os saldos credores ou diminuindo os saldos devedores posteriores, produzindo efeitos jurídicos. Nesse sentido, mesmo eventual e contínua existência saldo credor não faz exigência fiscal, conforme entendimento da Câmara Superior. Voto vencedor Luiz Dr. Alberto Podiguec, no processo da RT 6, 4092-462-2017. Ainda nesse sentido, a Câmara Superior exalou o seguinte entendimento no processo da RT 2, 546-497-2010, relator Dr. Celso Barbosa Júlia. Diz o seguinte: como bem lembrado, redor da remuneração fiscal, o tema já foi exaustivamente discutido pelo plenário desse CIT, tendo sido sufragado o entendimento majoritário de que o valor indevidamente acreditado deve ser sempre reclamado na notificação, seja qual for o saldo credor do imposto no período. O demonstrativo de folhas 41 a 42 cumpre o determinado pelo artigo 96, inciso 1, a linha C da Lei 6374, para início da contagem dos juros, que incide a partir do momento em que, desconsiderado o crédito devido, o saldo de apuração do imposto se torna devedor. O imposto destacado em notas fiscais de aquisição de mercadorias pode conferir direito ao crédito, desde que cumprir as condições estabelecidas na legislação, dentre as quais a sua escrituração no livro fiscal. As eventuais notas fiscais de aquisição de mercadorias não escrituradas não influem no crédito devido, ou seja, não serve para abater a exigência fiscal por infração reconhecida pela autuada. Abre aspas, de fato, em razão do erro operacional do sistema utilizado pelo contribuinte, pela recorrente, houve escrituração de duplicidade, uma vez que, ao não serem escriturados, o eventual crédito não foi lançado pelo contribuinte. 2. Ao não ser lançado, não foi submetido à verificação do fisco, sendo omitido na escrita fiscal. 3. O fisco não faz lançamento de escrita fiscal ao contribuinte, posto que é obrigação deste. No entanto, neste caso, verificar o lançamento indevido, a competência do fisco é realizar o lançamento de ofício para a cobrança dos valores indevidamente lançados. Nesse sentido, a Câmara Superior decidiu no processo DRT 14, 41, 16, 883 de 2018, relatora doutora Cacilda Peixoto, transcrita aqui no meu voto. Assim, diversamente da pretensão recorrente, a infração não surge apenas com a utilização do crédito indevido, no sentido de haver saldo devedor, mas sim a partir do momento que ele produziu efeitos jurídicos, e ademais não se pode considerar que não foi utilizado quando ele serviu para aumentar o saldo saldo credor dos períodos posteriores. Deste modo, não há razão para pretender a realização de prova evidencial. A pretensão de que o ofício exigisse o estorno do crédito e, se o caso, aplicasse a multa por descumprimento de obrigação acessória não procede, uma vez que iniciada a fiscalização, artigo 534 do regulamento, determina a abertura da auto-infração. O pretendido estorno do crédito poderia ter sido realizado pelo próprio contribuinte antes do início da ação fiscal, sendo seu dever a verificação do correto cumprimento da legislação. O citado artigo 67 do regulamento impõe o dever do contribuinte em proceder ao estorno do crédito, ou seja, não determina o dever do fisco em, após a iniciada a fiscalização fiscal e constatada a infração, conceder a oportunidade ao infrator. A Lei Complementar 1320 de 2018, que define os princípios para o relacionamento entre o contribuinte e o Estado de São Paulo, estabelece regras de conformidade tributária, não pode contrair o Código Tributário Nacional, pois ele estabelece normas gerais de direito tributário, como determinado no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, e somente na ausência dele, o que não é o caso, é que o Estado poderia exercer a competência legislativa plena. Assim, a autorregulação e análise fiscal prévia prevista na Lei Complementar 1320 respeita ao artigo 138 e seu parágrafo único, ao prever em tais institutos antes do início de qualquer ação fiscal. Após o início da ação fiscal, não é passiva a autorregulação e nem a pretensão da análise fiscal prévia, pois elas não afastam a responsabilização pelas infrações de legislação. Na sua ocorrência, o fisco deve realizar a atividade de lançamento, que é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo único do artigo 142 CT. O fisco pode, seu critério, antes do início da ação fiscal, estabelecer ações para autorregulação. Tal previsão se justifica em razão do dever do fisco estabelecer critérios válidos para todos os contribuintes da mesma situação, e não em caso específico e em concreto, em respeito à imparcialidade e isonomia. Para interesse específico do contribuinte, o inciso 2, artigo 14, Lei Complementar 1320 de 2018,
previu análise fiscal prévia, como dito, antes do início da ação fiscal, que deve ser pleiteada pelo interessado como consta para o 7 do dispositivo legal. Nada consta nos autos que a autora tenha, antes do início fiscal, requerido análise fiscal prévia, e nem querer classificar nos grupos A mais e A, como condiciona o parágrafo 7 do artigo 14 da Lei Complementar 1320/2018, além de não haver regulamentação para a redefinição de condições, alcance e prazos para a realização dos trabalhos, como previsto na referida norma. Iniciar a ação fiscal, a atividade do fisco é vinculada obrigatória, como já exposto, e durante a fase de fiscalização, o fisco investiga, conhece os fatos infracionais, correspondendo à fase inquisitória, momento em que não há que se fala em contraditório que se instaura após o início do processo administrativo tributário. Não se pode afirmar ausente prejuízo em razão do contribuinte ter lançado os créditos de indivíduos opostos ao fisco, sendo obrigação deste promover o lançamento de ofício para gerir os valores indevidamente creditados, como acima exposto. Caso assim não fizesse, o fisco ficará à mercê da decadência em favor do contribuinte. Ademais, ao Câmara Superior do CETIT expôs o processo DT 3, 367.418/2008, relator do Dr. Augusto Toscano. Recurso especial interposto pela Fazenda defende a recorrente que a ausência da boa-fé e de prejuízo ao erário não tem condômino desse caráter da infração. Tem cabimento a alegação, uma vez que, independentemente da lesão do erário ou boa-fé, há ocorrência de uma infração tributária. Start com a pretensão da recorrente. Quanto aos itens 4 e 5, a alegação de insubsistência por ausência ou comprovação dos ingressos de mercadorias não estabelecida na autuada não procede. Conforme constam notas fiscais, florestais e quais, campo, eventos e serviços, houve a expressa confirmação da operação pelo destinatário, com protocolo, data e hora feita a confirmação no sistema da nota fiscal eletrônica. No caso do destinatário das notas fiscais, é a autuada que expressamente manifestou sobre sua participação na operação cobertada da nota fiscal eletrônica emitida para o seu CNPJ, nos termos do inciso 2, artigo 30 da Portaria CAT 162 de 2008. Observe-se que não se trata de mera juntar notas fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores, mas sim a expressa confirmação das operações pela autuada no sistema da nota fiscal eletrônica. Ainda a autuada não refuta o fato de ter confirmada a realização das operações de aquisição de mercadorias, e se as adquiriu, por consequente, as mercadorias entraram no seu estabelecimento. Caso contrário, a autuada não informa nem prova qual o destino que não fosse o estabelecimento que ela deu às mercadorias que adquiriu. Assim, o fisco trouxe prova suficiente para demonstrar a pertinência das apurações dos itens 4 e 5 do AIM. Então, de start, não recolhe a pretensão da recorrente. Quanto aos itens 5 e 6 do AIM, não assiste razão à recorrente em suas alegações. A Câmara Superior do CETIT, quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário no processo da ET 3, 367.416/2008, relator do Dr. Augusto Toscano, expôs. Tem cabimento à alegação, uma vez que, independentemente de lesão ao erário ou boa-fé, há ocorrência de infração tributária. Não se pode mitigar a relevância das obrigações acessórias ou instrumentais, uma vez que elas são impostas não só no interesse da arrecadação, mas também no interesse da fiscalização, como disposto no parágrafo 2º, artigo 113 do CTI. Assim, a ausência de escrituração nas fiscais eletrônicas traz prejuízo à fiscalização, uma vez que as respectivas operações são omitidas à escrituração fiscal e, assim, omitidas ao fisco. A decisão judicial citada pela recorrente não tratou da ausência de escrituração, mas sim de irregularidade na escrituração, ou seja, as operações foram declaradas ao fisco, diversamente dos itens 5 e 6 do AIM, que foram omitidas. Assim, em se tratando de operações não tributárias, há menor potencial ofensivo, razão pela qual a legislação determina a aplicação da multa em redução de 50% que já foi atendido pelo fisco, conforme folhas 3 e 4. Não obstante, isso não implica que não houve infração. O artigo 534 do regulamento determina a lavatura da infração. Tanto start não ocorre a pretensão da recorrente. Relativamente à elevação ou redução da multa, ela não é possível contra os itens 1, 2 e 3 do AIM, uma vez que a agência do tributo, fator impeditivo para a benesse, conforme o caput do artigo 527A do regulamento. Quanto aos itens 5 e 6 do AIM, as multas já foram aplicadas com redução de 50%, razão pela qual deixa aplicar o artigo 527A do regulamento, pois a legislação já estabeleceu atendente objetivo para as infrações. A autuada possuiu 11 autos de infrações cuja exigência foi inscrita em dívida. Assim, os antecedentes fiscais do contribuinte desabonam o pretendido benefício da relevação ou redução das multas. Ademais, trata-se de contribuinte de grande porte que realizou operações de saída de mercadorias superiores a 270 milhões no exercício de 2023. Pelas razões acima expostas, não houve a pretensão da redução ou relevação da multa.
Quanto à alegação de desproporcionalidade confiscatória da multa, a matéria está pacificada na Câmara Superior de Justiça e adota o entendimento exposto no processo DRT 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque não acolhe a pretensão da recorrente. A matéria relativa à autorização base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo DRT 12, 10, 33, 298, 2011, na Câmara Superior de Justiça. Assim, os juros exigidos na autoinflação são incidentes desde a prática de inflação e a data da sua lavatura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85 da emenda 374, que não se confundem com os juros incidentes após sua lavatura, caso não haja um regular recolhimento previsto em outro título da Lei 6374, inciso 2 do artigo 96. Por fim, a autorização base de cálculo da multa foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52 da emenda 374, da Lei 13457 de 2009, determina o caráter vinculante das súmulas permissórias do CETIT, assim sua observância obrigatória. Então, destaque, nego o recurso contra a matéria. Os juros já foram aplicados à equivalência Selic, uma vez que as inflações são posteriores a 1 de 11 de 2017. Então, pelo exposto, conheço e nego o recurso ordinário. No tocante ao recurso de ofício, passo por meu entendimento. Observe que a matéria restringe as operações de maio de 2022, uma vez que as operações de 83 e 7 são as mesmas, como consignado na edição recolhida. O parágrafo 3º do artigo 85 da emenda 104 determina as hipóteses em que é vedada a acumulação de penalidades. Entende que refere a norma todas as hipóteses em que foi possível, considerando os tipos inflacionários em abstrato, identificar as situações de absorção de condutas. No entanto, em concreto, as inflações são descritas conforme suas situações fáticas. Assim, entendo ser possível identificar a ocorrência de construção, não previsto a priori no parágrafo 3º, artigo 85 da emenda 374. No caso pendentes autos, a sentença está caracterizada de situação de absorção de condutas, uma vez que a própria descrição do tipo acusatório do item 3 contém a descrição do tipo acusatório do item 7 do AIN, o que demonstra que as respectivas condutas não são autônomas, relativamente ao mês de março de 2022. Destaque, a acusação do item 7, inflação de natureza formal, é absorvida pela acusação do item 3 do AIN, inflação de natureza material. Pelo exposto, mantendo-se a primeira instância que afastou a exigência do item 7.2 do AIN. Então, destaque, com isso, nego o recurso ordinário, discurso de ofício, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, só para deixar Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Petrotorque JC Distribuidora de Combustível Limitada foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente doutor Alexandre, desculpe, doutor Bruno, um bom dia. Doutor Bruno? Excelência, desculpa, deu uma falhada na... Ok. Eu lancei a votação foi finalizada, então o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício também foi conhecido e não provido. Agradeço a presença do doutor Bruno. Bom dia. Bom dia a todos, boa sessão, obrigado. Nosso processo de WMB, Supermercados do Brasil Limitada, relatoria do Dr. Eduardo Soares de Mello e Vistas BIM. Doutor Eduardo, só poderia fazer um breve resumo dos autos? Tá, eu vou ler só uma parte, porque ele é curto, procurando sintetizar dentro do possível. Então, aqui são acusações fiscais de transferência de crédito em CMS em hipótese não permitido, a título de ressarcimento de CMS-ST, porque não teria havido aí a posição do visto fiscal da nota de transferência. E a outra acusação também de crédito indevido, por situação de acordo com o trabalho fiscal não prevista na norma. Houve aqui uma primeira alegação preliminar, né, de que os dispositivos legais que fundamentariam a autuação seriam genéricos, vagos, imprecisos e que cercearia o direito de defesa da recorrente, sintetizando ao máximo essa parte do meu voto. Eu não concordei, né, entendi que atende ao 142 do CTN, de modo que afastei essa alegação preliminar. Aí eu sintetizei toda a argumentação constante do recurso ordinário. E aí tem uma outra preliminar, que é a que eu tratei, que entendi pela nulidade da decisão, por omissão da instância ACO, com a necessidade de retorno à primeira instância. Então, aqui eu vou ler só essa parte. Vejo, contudo, que a argumentação aparentemente autônoma, ou seja, suficiente para o deslinde da controvérsia, não for apreciada pela decisão recorrida. E aí eu me refiro às folhas 277 da defesa. E aí eu reproduzo a alegação do contribuinte foi o seguinte: ademais, a adoção do procedimento analógico, visto o carimbo em nota fiscal, quando já existe procedimento código de visto eletrônico em pleno funcionamento, seria conflitante com o modelo da portaria CAT 42 de 2018, de forma que também seria afastado por conta das disposições transitórias da portaria 42/18. E aí trago o artigo. E aí diz o contribuinte que, nesse contexto, a emissão de documentos fiscais eletrônicos e seu registro, também eletrônico, suprem a necessidade de comunicação prévia ao fisco acerca dessa obrigação de transferência de valores de ressarcimento entre estabelecimentos da mesma empresa. E aí eu disse, além de outros, pelo motivo acima transcrito, além de outros trazidos nas peças processuais, a recorrente afirma que o código de visto eletrônico é suficiente, até porque também estaria vinculado ao valor apurado constante no aviso DEC. Nesse sentido, tornar-se-ia descabida a exigência de aposição do visto fiscal na NFE de transferência. Ocorre que a decisão recorrida não tece consideração sobre esse argumento,
e que para mim parece ser independente, isso é suficiente para afastar os itens 1 e 2. Apesar da argumentação da recorrente na defesa, a decisão foi omissa, deixando se manifestar. Para que não remaneça dúvida, pondero que o julgado monocrático expressa que a recepção e o acolhimento do arquivo digital através de TED e de sistema e-ressarcimento não homologam o pedido de ressarcimento e tampouco validam as informações nele contidas, competindo à fiscalização às verificações subsequentes. No entanto, a decisão silencia sobre a afirmação da impossibilidade da posição de visto fiscal nas notas, em virtude da existência do código de visto eletrônico no caso concreto, tendo em vista o alegado conflito com o modelo de ressarcimento constante na portaria CAT 42. E aí eu entendo que é caso de nulidade, que o tema encerra a matéria de ordem pública, né? Quando a gente trata de nulidade, não precisa haver nem precisaria haver uma arguição em defesa, em recurso. E aí, mais para frente, eu digo que deve ser determinado o retorno à instância quo para novo julgamento, com a análise da argumentação que eu trago no meu voto. E caso seja vencido, eu vejo como oportuna a conversão do julgamento em diligência para que em 30 dias o autor do feito se manifeste sobre esse argumento da recorrente, para evidenciar seu posicionamento para adequada prestação jurisdicional. E aí, em seguida, concessão do mesmo prazo para representação fiscal. Foi assim como eu votei, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Vou passar para o meu voto. Pedi vice-presidente Salso para analisar melhor o voto do relator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Acompanho legalmente do relator relativamente à nulidade da autuação. Divido, no entanto, contra a nulidade da ação recuída, uma vez que no recurso ordinário não houve alegação da refere matéria e nem pedido nesse sentido. Ainda entendo que a decisão recuída apreciou a matéria atinente ao visto das notas fiscais, as folhas 373 a 381, expondo as razões de decidir e salientou, folhas 380. É importante salientarmos que a fiscalização não glosou créditos de ressarcimento CMST com o visto eletrônico montante tal, efetuados no campo número 57 das dias de 8 de 2022, mas sim se tornou as transferências de ressarcimento ST para seu outro estabelecimento sem observância de exigências legais. Assim, com licença ao legislador, não ocorreu intenção ou entendimento para a nulidade da ação recuída. Quanto à diligência proposta, em se tratando de esclarecimento para o legislador, apoio a sua pretensão. Predisposto com isso converte o julgamento de diligência para que o auditor fiscal atuante manifeste sobre a matéria, após a determinação fiscal para sua manifestação. Então, assim que eu voto. Sim, doutor Eduardo. Embora o presidente não tenha concordado com a necessidade de retorno à instância quo, realmente é muito importante essa diligência, até para eu entender melhor a discussão e ver o posicionamento do fisco. Senão eu ia me sentir muito desconfortável com dificuldade de julgar. Então, embora não haja concordância com a primeira parte do meu voto, eu concordo plenamente, presidente, com essa possibilidade do autor do feito da representação fiscal se manifestarem, talvez até para clarear, quem sabe, a fragilidade do argumento constante do recurso ordinário. Muito bem, doutor Eduardo, agradeço. Então, o voto está registrado, só falta a confirmação do voto do doutor Eduardo. Tá, só um segundo. Muito bem. Os votos são registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, em votação dividida, prevaleceu o meu voto, então o processo será convertido em diligência. Agradeço a presença da doutora Larissa.
Senhor presidente, Sim. eu não estou, eu vou acompanhar outro julgamento, não era esse? Desculpe. Desculpe. Eu que me enganei. Imagina. Então, passar para o processo de Cabum Eletrônico S.A. É um recurso omisso, minha relatoria, ouvi visto Dr. Carlos Henrique. Só um momento em que o sistema ficou ruim. Muito bem, vou tentar fazer. Esse processo esteve em pauta, já houve sustentação oral, vou tentar fazer um pequeno resumo do processo. É um recurso de ordinário e recurso de ofício. Interposto contra a decisão proferida pelo DTJ2, que julgou parcialmente procedente o São 4 acusações fiscais. Deixar de pagar o imposto devido por substituição tributária, na qualidade de contribuinte substituído, apesar de regulamento notificado nos termos do artigo 267, inciso 2, linha B. Trata de operações de aquisição de mercadorias sujeitas ao pagamento do imposto por substituição tributária, conforme previsto no artigo 313, Z17 a 313, Z20, do regulamento supostamente realizado com a empresa DTEC, que seja sujeito passivo por substituição tributária. Entretanto, a suposta empresa fornecedora de mercadoria teve verificado sua inscrição estadual declarada nula por simulação da existência do estabelecimento e do quadro societário, razão pela qual as notas fiscais de emissão foram declaradas documentos inidôneos. Segundo a acusação, creditar-se indevidamente semestre por escrituração de registro de entradas da FD, trata de aquisições de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas de emissão atribuídas à DTEC, que foram consideradas inidôneas. Terceira acusação, receber e estocar mercadorias, desacompanhar a documentação fiscal, uma vez que os documentos fiscais que acobertaram as operações foram desclassificados nos termos do inciso 1 do artigo 184 do regulamento. Trata de aquisições de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas com emissão atribuída à DTEC, que foram consideradas inidôneas. Terceira acusação, quarta e última acusação fiscal, receber e estocar mercadorias, desacompanhar a documentação fiscal, uma vez que os documentos fiscais que acobertaram as operações foram desclassificados nos termos do inciso 1 do artigo 184 do regulamento. Tais operações foram acobertadas nas folhas eletrônicas por emissão atribuída à DTEC, que foram consideradas inidôneas. A adição primeira instância, que julgar procedente de auto-infração, foi anulada pela 8ª Câmara Julgadora. Em nova decisão primeira instância, a auto-infração foi julgada parcialmente procedente, com limitação no cálculo do juros de mora sobre o montante do imposto e multa à taxa Selic. A da interpretação fiscal ofertou parecer, propugnando não pelo cujo ofício. Em conforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário e contra razões de recurso de ofício, requerendo a nulidade do item 1, a decadência da cobrança cujos fatos geradores tenham ocorrido entre janeiro de 2014 e 10 de 2014, a improcedência da atuação, subsidiariamente o cancelamento do item 2 do AIM, pelo princípio da consunção, o cancelamento da multa pelo seu caráter confiscatório, o cancelamento e redução da multa pela aplicação do artigo 527A do regulamento, e seja negada pelo meio cujo ofício. A da interpretação fiscal manifestou-se não pelo meio cujo ordinário. Passar para o meu voto. No tocante ao cujo ofício, a decisão primeira instância limitou a aplicação da juros à taxa Selic. Sobre o tema, a matéria já está pacificada para a súmula 10, então eu conheço e neguei pelo meio cujo ofício. Quanto ao recurso ordinário, relativamente à alegação de nulidade material da auto-infração contra o item 1, entendi que não assiste razão a recorrente. Disse o seguinte: os fatos relatados do item 1 remetem à falta de pagamento de imposto devido por substituição tributária em razão da autuada até adquirir mercadorias, sujeito a referido regime de tributação acobertado por documentos inidôneos, ou seja, a natureza da infração, pessoa infratora, no caso autuada, contribuinte substituída, estão determinadas com segurança. Deste modo, não há pretendida nulidade nos termos do artigo 11 da Lei 13.57.
digo ainda, o instrumento jurídico que declara inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, sendo de natureza declaratória, a época que houve a constatação da inidoneidade ou publicação do ato de declaração, não influi a validade do documento fiscal emitido de forma irregular que anula por si de seu surgimento. Destarte, face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo de seu surgimento independem da época em que esse fato foi constatado ou publicação do ato de declaração. Deste modo, os documentos que abortadas operações são nulos, como prevê o artigo 184 do regulamento. Assim, sendo nulos, não se pode considerar que o imposto devido fora declarado pelo fornecedor em situação irregular perante o fisco, que ademais teve sua inscrição estadual nula desde a abertura do estabelecimento. Ainda na hipótese de documentos inidôneos, não é possível considerar o estabelecimento irregular como substituto tributário, uma vez que as normas atinentes pressupõem a regularidade do substituto e do substituído. No processo da ET 14.107.83.20.2011, voto vencedor do Dr. José Roberto Rosa foi exposto pela Câmara Superior. O suposto fornecedor foi considerado inidôneo em virtude da simulação de estabelecimento, o que implica em que a efetiva origem da mercadoria é desconhecida. Assim, não há como dizer que o imposto não foi declarado em dia pelo substituto, pois este é desconhecido, abriga-se nas trevas da clandestinidade. Deste modo, em sendo desconhecido aquele que seria o sujeito passivo por substituição, não se pode considerar que houve crédito declarado em guia de informação, não servindo para tanto o quanto o estabelecimento irregular, com inscrição em estado nula de sua origem, possa ter declarado ao fisco para dar aparência à sua regularidade de simulação. No processo da RT 13.40.40.670/2014, foi decidido pela Câmara Superior. Ou seja, entendo não ser possível que o contribuinte que não tenha comprovado a boa-fé nas operações com documentação fiscal idônea possa ter o mesmo tratamento de um contribuinte que tenha adquirido mercadorias de fornecedor com documento fiscal idôneo. Então, destaque de uma interpretação da autuada. Contra a decadência, o item 2 do AIN trata a acusação de crédito devido do imposto. A matéria está pacificada por meio da súmula 9. Em relação aos itens 3 e 4, a matéria já foi apreciada pela Câmara Superior, que a unanimidade decidiu no processo de 14.484/2012, relator Dr. Fábio Augusto Henrique Bordini Cruz. Ora, como já dito anteriormente, ou receber mercadorias, matéria versada nesses autos, não caracteriza fato gerador de semestre, não havendo que se fale em declaração de débito por essa operação, tampouco antecipação para o imposto, aplicável, pois, a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, para os itens 3 e 4 do AIN, aplica-se a regra do artigo 173, inciso 2 do CTN, para a contagem do prazo decadencial. Por fim, para o item 1, também se aplica a regra 1 do artigo 173, inciso 1 do CTN, para a contagem do prazo decadencial, como decidido pela Câmara Superior no processo de 14.48.5.802/2016, relatora doutora Antônia Augusta Sanches. Então, destaque não por aplicação atual. Apreciando em conjunto os itens 3.3 a 3.6 do recurso ordinário, por se tratar matérias correlatas com o mesmo tema, a boa-fé exposta pelo STJ. Então, nessa parte do meu voto, é a parte da documentação inidônea. Eu passo diretamente para as provas. Conforme foi a 1133 e 1150, o suposto fornecedor estava estabelecido em 2 salas comerciais, conjunto 507, 508, Rua Silvio Bueno, 1660, São Paulo, SP, no qual enviava para o volume de mercadoria de operações praticadas, venda 57 milhões em 2013, 78 milhões em 2012, 89 milhões em 2015, 62 milhões em 2016, corroborando e informar para a senhora Soraya Fernandes, funcionária da recepção, que o prédio não oferece infraestrutura para a manutenção de mercadorias. As pessoas que constam como sócios da Cadesp não foram localizadas nem reconhecidas pelo senhor Luiz Bruno, gerente predial do edifício em que estaria estabelecida a DETEC, sendo que quem possuía crachá para entrar e sair do edifício eram os senhores Roger e Wander Cauano, sendo noticiado que o senhor Roger Cauano fazia parte de uma organização acusada de praticar vários crimes, como descaminho e sonegação fiscal. Assim, o quadro societário do suposto fornecedor era composto por interpostas pessoas, e seu estabelecimento era incompatível para a realização de operações relativas às notas fiscais emitidas.
Em se tratando de simulações de estabelecimento, o suposto fornecedor atuava com aparente regularidade. Nesse sentido, poderia cumprir as obrigações acessórias, emitir notas fiscais, ter conta bancária, entre outros. No entanto, tal fato não exonera o destinatário de mercadorias do seu dever da cautela na verificação da regularidade das operações e da qualidade do comprador, em face do artigo 22A da Lei 674. Nesse sentido, observar que não há controvérsia com a existência de mercadorias e nem que a autuária as tenha adquirido, é fato que as notas fiscais que irão suporte às operações são inidôneas. E assim a questão é, de acordo com as provas, verificar a demonstração da boa-fé do destinatário das mercadorias, conforme a súmula 9 do STJ. Verifica-se que a autuária foi responsável pelo transporte de mercadorias, ao menos em pequena parte, no dizer da autuária, e como consta da acusação 83 do AIM, de acordo com as notas fiscais listadas, foram 55 e 56, e reconhecido pela autuária. Mesmo que tenha sido responsável por pequena parte do transporte, como alegado, a autuária deveria ter ciência de que o local da saída das mercadorias era incompatível com as operações, sei que todas as acusações fiscais, item 1 a 4 do AIM, se referem ao mesmo emitir notas fiscais. Nesse sentido, a Câmara Superior, no processo de 14.40.04.385/2012, relator Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior decidiu pela ausência da demonstração da boa-fé, quando a autuária for o responsável pelo transporte de mercadorias de fornecedor, uma vez que nessa condição tinha devido necessariamente ter ciência de situação irregular. O dever de cautela em razão do artigo 22A da emenda 74 por parte da autuária torna-se ainda mais relevante quando ela pratica operações da ordem de 4 milhões em 2013, 7 milhões em 2014, 5 milhões em 2015, como exposto para o auditor fiscal atuante, as folhas 13.838. Mesmo sem uma visita física, a mera pesquisa na internet no endereço posto fornecedor mostra que ele estava localizado em edifícios de salas comerciais sem estrutura para o volume de operações. A adoção do seu particular modelo de sistema de compras é a decisão do contribuinte que assume os riscos inerentes, entre os quais fragilizar a obrigação prevista no artigo 22A da emenda 674, ou seja, não pode ser oposta como excluindo a sua responsabilidade perante o fisco. Note-se que mesmo o pregão eletrônico dos entes públicos não exime a responsabilidade perante os tribunais de contas, e, dentre outras, exige-se atestado de capacidade técnica operacional do vendedor. Artigo 30, parágrafo 1º, Lei 8666/93, não constando que a autuária tenha exigência similar para os seus fornecedores. Quanto à comprovação do pagamento, entendo que per si não é suficiente para comprovar a veracidade da compra e venda, uma vez que poderia atestar apenas a extrema movimentação financeira, mas não a ocorrência das operações como declaradas nas fiscais. Nesse sentido, cito o processo da RTC 2, 10.33.477/2011, relator Dr. Egger Padilha Maciota, na Câmara Superior. No caso dos autos, nem todos os pagamentos foram feitos em nome do suposto fornecedor, reconhecido pela autuária para 19 notas fiscais. A Câmara Superior, nesse sentido, não aceita por um pagamento referente a terceiros, conforme a DT 9.6405.43/2011, relator Dr. Jean Paulo Camino Dingo. A comprovação de boa-fé não comporta dubiedade, ou seja, não pode haver inconsistência de material probatório, como decidido pela Câmara Superior no processo da RT 5.40.29, 32/2013, voto vencedor, ilustre Dr. Alberto Pudicaec. Então, pelo exposto, em que pede esforço da autuária diante das provas dos autos, entende que não houve êxito na demonstração da boa-fé nas operações de compra e venda com a DETEC, Brasil Comércio de Material para Escritório, EIRENE. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a atuação do item 2 com a atuação dos itens 3 e 4, aplicação por ser construção, não assistir razão autuária. De fato, o fato dos demonstrativos 2, 3 e 4 indicar as mesmas notas fiscais não implica que se trata dos mesmos fatiadores, uma vez que cada nota fiscal pode se referir a mais de uma mercadoria, sendo que cada mercadoria corresponde a um fatiador, e cada uma delas pode ter um específico regime de tributação, como substituição tributária, redução radical, alíquotas diversas, etc. Nesse sentido, bem exposto ao auditor fiscal atuante. De fato, os mesmos documentos fazem parte do demonstrativo 2 e demonstrativo 3 e 4, que se referem aos itens 2, 3 e 4, respectivamente. Porém, o que os diferencia são as mercadorias e não os documentos. O fatiador de semestre não é a emissão de nota fiscal, mas sim a saída de mercadoria, ou seja, a mesma nota fiscal pode corresponder a vários fatiadores distintos. O item 1 do AIM corresponde do imposto devido por substituição tributária, ou seja, diversa dos itens 2, 3 e 4 do AIM, que são relativos ao crédito devido, escritura pela autuária e ao imposto cobrado por solidariedade, respectivamente. Também, o objeto da obediência do item 2 do AIM é diverso dos itens 2 e 3 do AIM, como exposto, aquele exige o crédito devido, escritura pela autuária, e esses exigem o imposto por solidariedade, como com os respectivos relatos. Nesse sentido, verifica-se que os valores das notas fiscais demonstrativos 1, 2, 3 e 4 são diversos, embora possam se referir à mesma nota fiscal, ou seja, segregam
diversos contidos na mesma nota fiscal. Destaque, não há dupla agência por se referir à agência, valores do imposto e fatos diferentes. Assim, não procede pretensão da 4. Teve a ligação de multa confiscatória, a matéria pacificada na Câmara Superior. A atualização da base de cálculo da multa também está pacificada nesse tipo, primeiro, a súmula 13. A aplicação do artigo 527A do regulamento não é possível, uma vez que, para todos os itens da autoinflação, a agência do imposto, o que impede o benefício, conforme o caput referido da norma. Então, concluindo meu voto, eu conheci, ninguém promete curso ordinário, é assim que eu votei. O vice doutor Carlos Henrique. Ok, presidente, muito obrigado. Vou direto ao meu voto. Não obstante o voto primoroso proferido pelo relator, solicitei vistas dos presentes autos para apreciar melhor a matéria. Primeiramente, entendo que deve ser negado provimento do recurso de ofício, eis que se trata exclusivamente da aplicação dos juros acima da taxa Selic. Isto porque, no tocante à aplicação dos juros conforme Selic, este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas já pacificou a matéria com fundamento na súmula 10 em sua versão revisada, no seguinte teor da coisa transcrita. Deste modo, deve-se os juros de mora incidentes ou principal, como sobre a multa, ficar limitados à referida taxa Selic, com fundamento na súmula 10 em sua versão revisada. Relativamente ao recurso ordinário, a recorrente alega primeiramente a nulidade material do auto-infração, sob o fundamento de que a exigência do ICMS-ST era declarado pela DET, que não efetuou o recolhimento do imposto, motivo pelo qual foram ajuizadas execuções fiscais para cobrar o ICMS declarado e não pago, devendo ser reconhecida a nulidade do item 1 do auto-infração com fundamento no artigo 2672-B do RICMS. Ou seja, a recorrente afirma que a acusação do item 1 do auto-infração é nula, pois o artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMS, permite a notificação ao substituído para o recolhimento do imposto, devido por substituição tributária, apenas quando o substituto DETET Brasil não tiver declarado. Diferentemente do caso dos autos em que ele foi declarado e não recolhido. Afirma ainda que a Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execuções fiscais contra aquela empresa que teria apresentado bens em garantia. No entanto, não merece prosperar tais alegações, pois relativamente às execuções fiscais não há prova de que os débitos fiscais exigidos no lançamento em questão estão contidos nela e foram satisfeitos pela empresa executada, apresentando-se como legítima aplicação do artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMS, que estabelece que, não recolhido imposto pelo sujeito passivo por substituição, tratando-se de débito não declarado em guia de informação, o débito poderá ser exigido do contribuinte substituído. Não há, portanto, qualquer irregularidade da acusação do item 1. A recorrente alega a ocorrência de decadência em relação aos fatos geradores de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Todavia, tal dispositivo não se aplica à hipótese, pois, nos termos da súmula 9 deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, nas atuações originais de escriturações de créditos indevidos, aplica-se a regra decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN, da qual eu transcrevo. Deste modo, considerando o termo inicial do prazo decadencial é 1 de janeiro de 2015, o termo final se deu 31 de 2 de 2019. Portanto, após a notificação do auto-infração, que ocorreu em 10 de 12 de 2019, não há que se falar em decadência. Em relação à incompatibilidade entre a atuação do item 2 e dos itens 3 e 4 e as infrações dos itens 2 a 4, as infrações dos itens 2 a 4 contemplam itens diferentes, embora contidos numa mesma nota fiscal, conforme pactuado pelo agente fiscal na manifestação das folhas 13.839 a saber, da qual eu transcrevo. Deste modo, não há que se falar em consulção, pois não se trata de dupla exigência. A súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça afirmou a diretriz que é lícito o comerciante de má-fé aproveitar os créditos MS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Deste modo, as provas de pagamento da mercadoria adquirida demonstram a veracidade da operação mercantil. No caso de análise, a recorrente não correu para usar o arcabouço probatório suficiente para comprovar a boa-fé. Isto porque não apresentou o comprovante das tratativas comerciais. Item 2. Não apresentou prova contundente do transporte de produtos, pois os conhecimentos de transporte apresentados referem-se apenas a parte de operações e estão incompletos, como observado pela fiscalização, folha 5.375.
não apresentou prova de pagamento suficiente, esse que, como bem salienta a representação fiscal e verificado por mim, a decisão dos recorridos de folhas 17.411 a 412. Ressalta que, em relação aos comprovantes de pagamentos das operações apresentadas pelo impugnante folhas 1.017 seguintes, dos autos notas que a ausência dos boletos bancários emitidos pelo suposto emitente, não suprida assim pela indicação do Código de Barras, comprovantes bancários exigidos, dada a possibilidade do usuário pagador do título pelo CISPAG, Itaú, preencher livremente o nome do cedente em campo alfannumerável do próprio sistema. O nome ali aposto não assegura que o pagamento foi destinado ao real beneficiário. Item 49, além disso, os comprovantes de pagamentos das operações juntadas, folhas 14.563 e seguintes, dos autos indicam inequivocamente que as operações notas fiscais se correlacionam. Entre eles, cabe frisar que os demonstrativos de contas a pagar juntados pelo impugnante, as folhas 14.796, 15.050, 15.289, 15.569, 15.260, 15.85, 15.92, 15.697, 15.698, 15.858, 483.079, exibem boletos bancários que têm como cedente Aro Fomento Mercantil Limitada. Aqui, por exemplo, é possível inferir pelos documentos juntados para comprovar aprovações que os valores das operações notas fiscais 38.719, folhas 992, 993 e números 38.723 e a nota fiscal 38.723, folhas 994, 995, constam descritos nesta ordem demonstrativo de contas a pagar de folhas 15.697 e 698, tendo como favorecido Aro Fomento Mercantil, acompanhados de comprovantes bancários juntados de folhas 15.701 e 15.003. Deste modo, não foram apresentadas provas de pagamento de operações e não cumpridas a totalidade dos requisitos para comprovação da boa-fé, pleiteado não havendo como estar reconhecido nos termos da súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente pleiteia a relação à redução dos multas do 527A. Esse preceito normativo estabelece uma série de requisitos necessários à sua aplicação. O seu caput prevê uma dessas condições que a infração não tenha implicado falta de pagamento de imposto, hipótese que não satisfeita no caso concreto para acusação constante de auto-infração. E trata de imposto indevido, e despeito do item 2, tratar de crédito indevido. Também repercute na sistemática na apuração do imposto, reduzindo o saldo devedor e elevando o saldo credor dos respectivos períodos. O parágrafo 3º do dispositivo regulamentar determina que sejam examinados o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Nesta ótica, o valor das penalidades aplicadas no 23 e 4 se mostra compatível com o porte econômico da recorrente, que possui estrutura fiscal adequada e eficiente para cumprir suas obrigações tributárias. Assim, entendo que a faculdade concedida pelo artigo 527-A do RICS é um órgão que não acolhe ao pedido da recorrente. Antes exposto, com esse recurso de ofício de recurso ordinário, e nego provimento acompanhando o exímio voto do relator, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O doutor Carlos também já registrou seu voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Cabum Comércio Eletrônico S.A. foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente, doutora Larissa. Um bom dia. Bom dia, boa sessão. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então podemos encerrar esta sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 11 de fevereiro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir a pós-voto encerrar a gravação. Encerrado, presidente.